Livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículos do 12 ao 15. Quem trouxe a Bíblia? Então vamos ler. Diz assim, vamos ler para a gente ganhar tempo. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes dos seus 3 filhos que lhe foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. E Davi era o mais jovem, e os 3 mais velhos seguiram a Saul. O 15 para encerrar. Davi, porém, ia até Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Amém? Meus irmãos, eu quero de todo o meu coração externar minha gratidão a Deus por estar com vocês aqui pela primeira vez, para juntos cultuarmos a Deus, aprendermos a palavra do Senhor. Minha gratidão, pastor Messias, pelo honroso convite para mim, para minha esposa. Deus abençoe o senhor, a família, todo o ministério. É um prazer aqui conhecer todos os obreiros desta obra, os jovens, as crianças. Já tem um aqui quase arrebatado já, graças a Deus. E todos vocês que estão aqui, Deus possa abençoar abundantemente. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, companheira de obra, de trabalho, já há 26 anos que trabalhamos juntos na obra do Senhor. Eu gostaria que você me emprestasse um pouco da sua atenção para o que nós vamos conversar aqui nessa noite com vocês dentro da Bíblia. Eu acredito que nós vamos trazer um assunto bem relevante para a vida de todos que estão aqui, para aqueles que estão ouvindo, porque o tema que o pastor escolheu para realizar esse trabalho é muito interessante, muito bom. Não é um tema que trata de emocionalismo, mas trata da realidade da vida com Deus. Honra e lealdade são 2 coisas que precisam estar impregnadas na nossa vida como cristão, dentro da igreja, no nosso relacionamento com a obra e fora da igreja. Porque a nossa vida com Deus não é só aqui dentro, ela é uma vida ativa também lá fora, quando não estamos entre a irmandade. E para falar desse assunto sobre honra e lealdade, eu quero usar a vida de um personagem da Bíblia que nós conhecemos demais, chamado de Davi, que é um homem que a sua vida de relacionamento, de honra e de lealdade a Deus e às pessoas que estavam com ele, é uma coisa fora do comum. Davi tinha consigo no seu ministério, na sua chamada, ele era um homem que tinha esse princípio da lealdade e da honra. Eu quero deixar bem claro para você que não é pelo fato de você ser uma pessoa leal a Deus, leal à sua igreja. Eu sou um pastor, um crente plaquista. Por quê, pastor Rinaldo? Porque eu sou aquele tipo de crente que eu defendo a igreja que eu congrego. Eu luto pela igreja que eu congrego. Eu gosto da igreja que eu congrego. Porque é ali o lugar em que Deus preparou para a gente nos relacionarmos uns com os outros, cultuarmos a Deus e servirmos a Jesus.
E é bom a gente entender que nós precisamos, mesmo tendo esses princípios, honrando a igreja que congregamos, honrando o nosso pastor, honrando tudo aquilo que é colocado nas nossas mãos, isso não nos isenta de enfrentarmos dificuldades, adversidades e rejeição durante a nossa vida. Nós olhamos para a vida de Davi, e eu só me lembro, pastor Messias, quando eu estudo sobre a vida de Davi, eu só me lembro daquele hino de Samuel Mariano que diz assim: quem me vê cantando pensa que todo tempo é só alegria, e nessa vida nunca tive motivos para chorar. Quem lhe vê feliz, quantos crentes felizes nós temos aqui hoje com Jesus? Quem lhe vê feliz nem sabe o que você carrega por detrás dos bastidores. Há pessoas que estão aqui nesse culto, que estão sorrindo por fora, mas estão machucadas por dentro. Mas eu tenho uma notícia de Deus para você: Deus vai curar as feridas internas que estão sobre a sua vida, sobre a sua alma, sobre o seu coração. Olhando para Davi, eu descubro que quem escolheu Davi foi o próprio Deus. Deus gritou na terra através de um homem chamado Etã. Está escrito no Salmo 89, verso 20, Deus disse através deste salmista: achei a Davi o meu servo, e com o meu, porque é dele o óleo, santo óleo, eu ungi. Davi foi ungido 4 vezes rei sobre a nação de Israel. A primeira unção de Davi está registrada no Salmo 89, 20. Deus achou ele e ungiu. Não tinha plateia terrena, não tinha testemunha terrena. Vou dizer para alguém aqui que Deus escolheu você para o ministério. Ainda não se manifestou a sua chamada, mas através da sua lealdade e honra, Deus vai colocar você aonde está determinado por Ele, para Ele lhe colocar. Davi foi ungido por Deus, uma unção que ninguém da terra a princípio ficou sabendo. A segunda unção que veio sobre a vida de Davi, olhe para cá para você entender, é muito conhecida. Segundo Samuel, 1 Samuel 16, 13, Samuel vai na casa de Jessé por ordem de Deus e unge Davi diante do seu pai, diante da sua mãe. Pastor, e a mãe de Davi estava no culto? Estava, depois eu vou mostrar para vocês. E os irmãos biológicos de Davi estavam lá. Quantos irmãos Davi tinha? 7. Primeiro, Abinadab. Segundo, primeiro Eliabe. Segundo, Abinadab. Terceiro, Samar. Esses nomes são conhecidos, mas ele tinha mais 4 irmãos: Natanael, Radai, Ozem e Eliú. Entre os seus irmãos biológicos, Deus resolveu escolher Davi. Irmãos, nunca fique triste com as escolhas de Deus. Eu descobri uma coisa nesses quase 30 anos de ministério. Eu falei numa igreja esses dias que a nossa vida, ela funciona assim: vida com Deus, vida ministerial. Você vai estar sempre mandando em alguém, mas vai ter sempre alguém mandando em você. Tem pessoas que estão ministerialmente acima de você. O que é que eu devo fazer com quem está acima de mim dentro de um contexto ministerial? Eu devo honrar e respeitar. Lá em casa nós somos uma família de 3 pastores. Pastor Júnior, que os irmãos conhecem bem, o pastor Cícero
que mora lá em Santa Catarina, pastoreou um trabalho. E um pastor presidente de uma igreja, uma certa vez em Florianópolis, capital de Santa Catarina, fez uma declaração pública. E ele disse: eu gosto desses 3 meninos do Nordeste, porque eles gostam de honrar e de obedecer à liderança. Se a gente mandar pintar o salão da igreja hoje de verde, eles pintam. Se amanhã mandar despintar e pintar de vermelho, eles pintam. Isso é honra. A honra, ela atrai as bênçãos de Deus para a vida da gente. Então quem está acima da gente deve ser respeitado e honrado. Mas eu não gosto, pastor, do jeito, irmãos. Nós não fomos chamados para decidirmos quem é que vai estar presidindo ou coordenando sobre nós. Nós fomos chamados para o serviço, para servir, para honrar e para respeitar. E aquelas pessoas que estão abaixo de nós, o que é que nós devemos fazer? Cuidar delas, ajudar elas, ensinar a elas, abençoar elas. Tem gente invertendo os valores. Tem gente que está pisando, pastor Messias, sobre quem está embaixo. E tem pessoas que estão desrespeitando e desonrando quem está acima. Isso vira uma confusão tão grande no seu ministério que você nem imagina. Na frente da humildade, a Bíblia diz, é a Bíblia quem diz que vai a honrar. Quer que Deus honre você em um futuro breve? Impregne no seu coração essas 2 palavras: lealdade e honra. E você só vai ter a ganhar com isso. Davi é ungido diante dos seus irmãos, diante do seu pai, da sua mãe, da sua família. Mas nada no mundo físico mudou no ministério de Davi. Eu sei que tem pessoas aqui dentro dessa igreja que Deus já usou profeta, Deus já falou até com você. Promessas que você sabe que foi Deus que falou, mas nada ainda aconteceu. Calma, que Deus está trabalhando no seu caráter, na sua personalidade. Deus está podando você, Deus está moldando você, para você chegar onde Ele quer que você chegue. Não adianta correr e apressar as coisas, igual o pastor já falou. Espere o momento certo, do jeito certo, que o nome do Senhor vai ser glorificado. Davi é ungido, e sabe o que é que ele faz? Continua pastorando as ovelhas do seu pai. Nada, absolutamente nada mudou. Eu me lembro nos dias da minha mocidade, quando eu era jovem, eu fiquei 3 anos e meio solteiro na igreja, até encontrar, meu grande amor. Deus fazia cada promessa, Deus dizia cada coisa, Deus usava cada profeta. Nós só vivíamos nos montes orando, mas nada acontecia, porque o tempo de Deus era diferente do nosso tempo. Mas Deus não deixou nenhuma das suas boas promessas ficar sem se cumprir na minha vida. Hoje eu reconheço porque Josué, no capítulo 21, versículo 45 do seu livro, ele fez uma das declarações mais bonitas do seu ministério. Josué, já no final da sua vida, fazendo uma retrospectiva com o povo, ele disse: nenhuma das boas palavras de Deus ditas ao seu servo Moisés deixaram de se cumprir. Vocês sabiam que Josué tinha esse princípio com ele? Lealdade e honra estava sobre a vida de Josué. Josué não era leal porque queria o lugar de Moisés. Eu já trabalhei com um pastor, meu segundo dirigente, que se dependesse dele eu até morria para assumir meu lugar. Jesus nunca deixou ele assumir, porque Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha com pessoas sinceras e humildes. Quem Deus quer colocar na cadeira, Deus coloca. Mas isso é coisa que a gente aprende
com o nosso relacionamento com Deus. Davi volta para pastorar as ovelhas, tudo acontece de forma natural. Agora, olha uma coisa interessante. Se tinha uma coisa que Davi sabia fazer, era honrar e respeitar o seu pai biológico. Davi era um tipo de pessoa que tudo que o pai dela, e o pai de Davi, o texto que lemos aqui, eu fiz questão de ler, já era avançado em idade. Eu vou dizer uma palavra para quem é jovem, as crianças que já têm entendimento. O segundo maior mandamento com promessa na Bíblia é honrar e respeitar o seu pai e a sua mãe. Sabe o que é que a Bíblia diz, jovens? Quer ter dias prolongados sobre a terra? Respeite o seu papai e a sua mamãe. Isso aqui não é doutrina de pastor, não. É mandamento da Bíblia. Ensine você que é pai, o seu filho, a honrar e respeitar você. Nós temos um adolescente de 12 anos, 13 anos, vai fazer agora mês que vem. E as nossas instruções, minha e da minha esposa, é para ele honrar professores no colégio, honrar os líderes dele na igreja, do pastor dele aos líderes dos adolescentes, da banda de música que ele faz parte. Nós ensinamos na escola honrar e respeitar professor. Isso é importante porque você vive uma vida com Deus e você tem esse direito de fazer essas cobranças com o seu filho. E o filho não tem nada que questionar, tem que honrar e respeitar para amanhã não precisar chorar e nem ser desprezado pelas bênçãos de Deus na sua vida. Davi tinha sido ungido pelo céu, tinha sido ungido por Samuel, mas Davi continuou vivendo uma vida normal, sem nenhuma presunção, sem maldade no seu coração. Continuou pastorando as ovelhas do pai. Mas Deus estava por trás dos bastidores, trabalhando em favor daquele moço que era leal e honrava com a sua vida. A Bíblia diz que um espírito mau, por permissão de Deus, começou a atormentar quem? Saul, rei de Israel. E tem certas coisas que acontecem, irmãos, por trás dos bastidores, que Deus está no controle. A gente não entende no momento, mas lá na frente a gente vai entender. Esse espírito mau começou a atormentar Saul, e a Bíblia diz que os súditos de Saul, os servos de Saul, lhe disseram: Saul, vamos procurar um moço que toque bem uma harpa, porque alguém tocando bem uma harpa, o espírito mau da parte do Senhor que está lhe adormentando vai embora. Sabe qual foi o resultado disso tudo? Um dos servos que trabalhava dentro da casa de Saul conhecia Davi. Ele disse: eu conheço a Davi, filho de Jessé o belemita. Aí ele pegou o currículo de Davi e apresentou a Saul. Ele disse: primeiro, ele sabe tocar bem a sua harpa. Ele não toca por tocar, ele não toca para se apresentar. Tem um negócio diferente quando ele dedilha a sua harpa. Segundo, o servo de Saul disse: ele é um moço valente. Não era briguento, era valente pelos seus ideais, pelos seus objetivos, porque você e eu precisamos sermos valentes pelos nossos objetivos, para chegarmos aonde Deus quer que a gente chegue. Terceiro lugar, ele é um moço vigoroso, tem vigor. Quarto lugar, é um homem de guerra. Quinto lugar, ele é prudente, tem prudência naquilo que ele fala, naquilo que ele faz. As suas palavras têm coerência. Ele não fala palavras aleatórias. Isso tudo está sendo apresentado diante de Saul. E disse mais: ele é um moço gentil. Eu vou dizer uma coisa muito forte aqui, pastor. É proibido por Deus você, crente, não ser gentil.
Você não entendeu? É obrigação nossa, como cristão, sermos gentil com quem não é cristão, com quem é cristão e com quem não é. O apóstolo João andou 3 anos e meio com Jesus e escreveu 5 livros da Bíblia: Apocalipse, o Evangelho e 3 epístolas. Na primeira epístola, capítulo 2, versículo 6, o apóstolo João disse assim: se alguém diz que anda com Cristo, então deve andar como Cristo andou. E como foi que Jesus andou? Atos 10, 38. O médico Lucas dá uma pincelada da forma que Jesus andou. Ele diz: primeiro, Jesus andou ungido por Deus. A unção que Jesus recebeu, Deus tem dado aos crentes. Jesus andou fazendo o bem. Jesus andou curando os doentes e os enfermos. Jesus andou cheio da presença de Deus. E quando nós temos essas qualidades, nós temos esse sentimento de nos tornarmos gentil com as pessoas que estão ao nosso redor, pessoas da nossa família biológica. Às vezes dá até vontade de dizer umas coisas, mas você se lembra que o Espírito de Deus, que o mundo não pode receber, porque não crê e não conhece, está morando literalmente dentro de você, e faz você ser uma pessoa equilibrada, faz você às vezes dissimular coisas que talvez, se você não tivesse o Espírito Santo, não dissimularia. Davi era gentil. E em último lugar, o servo de Saul disse para Saul: e o Senhor é com ele. O texto está dizendo aqui, deixa eu ler para você, que pregar sem ler às vezes é complicado. Capítulo 16, versículo 18 de 1 Samuel diz assim: então respondeu um dos moços e disse: eis que eu tenho visto a um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar bem, é valente, é vigoroso, homem de guerra, prudente em palavra, de gentil aspecto, e o Senhor é com ele. Aí Saul disse assim: Saul enviou mensageiros a Jessé, o pai de Davi, dizendo: envia-me teu filho, o que está com as ovelhas. Eu não quero Eliabe, eu não quero Samar, eu não quero Abinadab, eu não quero Eliú, eu não quero Ozem, eu não quero Radai, eu quero o Davi, aquele que cuida de ovelhas, porque os 3 do exército que trabalham comigo não servem, porque o Senhor não é com eles, os outros também não servem, eu quero o Davi. Deus conhece seu endereço, isso não é jargão de pregador não. Deus conhece seu trabalho, Deus conhece os seus momentos de lealdade e de honra a Ele e a quem está presidindo sobre você. Enquanto Davi está cuidando das ovelhas, o currículo está sendo apresentado. Jessé liberou Davi. O texto do capítulo 17, versículo 15 de 1 Samuel, nós fizemos leitura, vou reler. Davi, porém, ia até Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Davi já está ungido rei por Deus, está ungido rei por Samuel, está trabalhando dentro da casa de Saul, mas continua leal ao seu pai e às ovelhas que ele cuidava. O texto está dizendo que ele vai lá, ele pode se aproveitar e dizer: painho, eu não vou mais ter tempo de cuidar das ovelhas, arrume outro, porque eu estou trabalhando com o rei, eu estou dentro da casa do rei, eu sou agora o moço mais próximo dele. Onde ele vai, eu vejo ele testar, ele falar das estratégias de guerra. Nada disso passou pela cabeça de Davi, pelo contrário, ele ia lá tocar harpa e voltava para cuidar das ovelhas. Isso é lealdade e honra ao seu pai. Sabe por que aconteceu tanta coisa na vida de Davi, que às vezes a gente vai dizendo assim: poxa, Deus fez isso que Davi fez? Lealdade e honra atrai as bênçãos de Deus para a vida da gente. Eu vou profetizar
está nessa santa tribuna, para você que está aqui, para você que está em casa. Você que é leal, você que gosta de honrar, vai vir tanta bênção de Deus sobre você, que alguém vai dizer: como pôde isso acontecer? Por trás dos bastidores, os céus sabem da sua lealdade e da sua honra. Não é uma lealdade da boca para fora, é com atitudes. Eu tenho obreiros que trabalharam comigo, que até hoje são leais a mim, sem estar trabalhando mais comigo. Isso não tem preço. Davi volta para pastorar as ovelhas, a vida continua normal. E quando é um dia desses, olha o que é que Deus fez. Eu estou falando de lealdade e de honra. O pai de Davi chama ele e diz: meu filho Davi, eu quero que amanhã bem cedo você pegue esses queijos feitos de leite de cabra e leve para o capitão do exército de Israel. E pegue alguns grãos tostados e leve para os seus irmãos que estão na guerra, porque eles gostam do grão tostado. Davi era leal até as ovelhas que ele cuidava. A Bíblia diz que ele organizou tudo, deixou um pastor cuidando das ovelhas. E bem cedinho, Davi vai cumprir o que o seu pai mandou. Agora tem um detalhe: o pai de Davi já sabia que Samuel tinha ungido ele rei, mas ele não deixava de fazer as cobranças necessárias. Ele chegou para Davi e disse: vai levar a comida dos seus irmãos, vai levar um presente para o capitão do exército, mas me traga um penhor, para me provar que você esteve lá na guerra com os seus irmãos. Tem filho que o pai não pode cobrar isso aqui. Tem moça na igreja, irmãos, que nem as tarefas de casa quer fazer. Isso é falta de lealdade aos pais. Cuidar nas tarefas de casa não vai desonrar. Pergunta para nossa esposa que está aqui. Nosso filho tem 13 anos. Ela ensina ele a lavar louça, enxugar, ajudar nas tarefas de casa, porque um dia ele vai crescer, ele vai voar, ele vai precisar honrar uma esposa que ele vai ter. Tem pais que tem medo de cobrar. Eu não vou mexer com a minha filha, não deixar ela dormir até 12. Ei, irmã, abra os olhos, que você está deixando sua filha correr um sério risco. Por isso que tem tantos jovens nas nossas igrejas sofrendo, cheios de problemas, porque não querem entrar pelo caminho da lealdade e honra. Eu estou falando isso aqui porque eu sei que isso não vai lhe escandalizar. Isso vai curar a sua alma, porque lealdade e honra começa dentro de casa. E não arranca pedaço de ninguém. Davi vai levar a comida dos irmãos e os queijos do capitão. Quando Davi chega lá, ele vê uma cena que ele ainda não tinha visto. Durante as manhãs, o grande gigante filisteu, que todos conhecemos a história, chamado Golias, gritava. E eu digo, pastor Messias, que ele usava uma arma chamada arma do impressionismo. Ele era grandão e forte. Ele gritava para o exército de Israel disponibilizar um homem para lutar com ele. Camarada fortão, todo mundo ficava assombrado. Ele fazia isso de manhã e à tarde. Quando Davi viu essa cena, Davi disse: quem é que esse incircunciso filisteu está pensando que é? Por que Davi falou isso? Porque Davi estava dizendo assim: nós temos o pacto da circuncisão feita a Abraão, por Deus a Abraão, Isaac e Jacó, passou pela lei de Moisés. Nós temos o pacto da aliança da circuncisão, mas esse aí não tem pacto. Ele é incircunciso filisteu, ele não tem aliança, ele não tem promessa. Quem ele está pensando que é? É por isso que às vezes
para defender a santidade de Deus, defender o nome de Jesus, você tem que ser, muitas vezes, até valente, como Davi era, para defender aquilo que é correto e aquilo que vai glorificar a Deus. A Bíblia Sagrada diz que Davi começa a conversar com quem estava perto e pergunta assim: olha aqui, olha o que acontece com quem é leal. Olha a revelação da Bíblia. Davi pergunta o que é que acontece com quem lutar com esse gigante e vencer. Um grupo de homens disseram para Davi: primeiro, o rei vai isentar a família desse vencedor de impostos. E os impostos nos tempos de Saul eram caríssimos, porque o reino de Israel era um reino teocrático, mas eles pediram um monarca, pediram um rei a Deus, e Deus disse: eu vou dar um rei, mas vocês vão pagar tributos caríssimos. Davi escutou, gostou da ideia. Segundo, o que acontece com quem vencer esse gigante? Vai ser genro do rei Saul. Agora você imagina um moço pastorador de ovelha, não tinha perfume da boticária, se fosse hoje que tirasse o cheiro das ovelhas. Agora está sendo informado que há uma oportunidade de ser genro do rei. E em terceiro e último lugar, disseram para ele: o rei vai dar bens, vai enriquecer quem venceu o gigante. Davi não era aquele tipo de moço incoerente ou inconsequente, ou aventureiro. O texto diz que Davi vai para outro grupo e pergunta, olha aqui para você entender, as mesmas coisas. O que é que acontece com quem vencer esse gigante? Disseram para ele: vai ser genro do rei, vai ser isento de imposto da família. Ele estava pensando já no seu pai que era idoso, estava pensando na família. E em terceiro lugar, vai enriquecer riquezas que vão vir na parte do rei. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Olha aqui para você entender. Eu aprendo que a honra de Davi para com Deus em primeiro lugar, e segundo, com seu pai, trouxe para ele oportunidades. Tudo certo, irmãos? Olha para cá. Quem está entendendo a mensagem aí, dê um sinal. Davi recebe uma oportunidade diferenciada. Por quê? Porque ele honrava o seu pai. Quando o seu pai disse para levar o queijo para o capitão, levar grão para os seus irmãos, Davi não hesitou nem questionou o seu pai. Sim, meu pai, deixe comigo que eu vou. Isso não tem preço. Ei, vou dizer uma coisa muito forte aqui. Enquanto você está honrando, enquanto você está sendo servo, Deus vai trabalhando, Deus vai agindo. Deus está agindo por servo, Deus está agindo por quem é servo. Eu vou dizer uma coisa forte que está aqui na Bíblia. Memorize isso aqui. Se você esquecer tudo que eu pregar aqui, memorize o que eu vou lhe dizer agora. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. Vou repetir para ficar gravado. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26, está escrito assim: Jesus disse: aqueles que me seguem, me sirvam. Escuta. E os que me servirem, meu Pai os honrará. Tem gente que já entendeu. Sabe qual é a diferença em seguir e servir? Quem segue não tem muita promessa da parte de Deus, não. Mas quem serve tem promessa garantida. Jesus deixou bem claro, João 12, 26: aquele que me segue, me sirva. E quem me servir, a diferença de seguir e servir. Quando eu só sigo, eu não tenho um relacionamento com ele, nem tenho um compromisso com ele. Quando
quando eu sirvo, aí é diferente. Aí eu mergulho no rio da graça. Aí eu pago o preço da renúncia. Aí eu me dobro diante dele, porque eu estou honrando a ele acima de qualquer coisa. A Bíblia diz em Lucas 8 que havia um homem que era procurador do rei Herodes no tempo de Jesus. Ele era casado com uma mulher chamada Joana. E a Bíblia diz que Joana, esposa de Cusa, procurador de Herodes, começou a servir Jesus com os seus bens. E muitas mulheres nobres acompanharam ela nesse servir a Jesus. E a honra foi grande. Quem está servindo com integridade vai ser surpreendido. Quando Absalão, Davi já está no trono, já está sendo perseguido por Absalão, seu filho. Ele é socorrido por um homem chamado Barzilai, o Gileadita, já de idade avançada aquele senhor era. Quando Deus pelejou por Davi, Absalão foi morto. Davi mandou chamar Barzilai e disse: Barzilai, eu quero que você passe o Jordão e vá para Jerusalém comigo, que eu quero cuidar de você. Barzilai olhou para ele e disse: Davi, eu já sou um homem de mais de 80 anos de idade. Os meus ouvidos não entendem mais a música tocada para Deus. O meu paladar não está mais como antes. Eu estou comendo uma comida doce, às vezes penso que está amargo. O meu olfato não funciona mais. A minha visão está turva. Eu não vou conseguir com você. Eu quero ficar e morrer aqui na minha terra. Mas eu tenho um servo aqui chamado Quimã. Eu quero que tudo que você me prometeu, faça com o meu servo Quimã. Quem servia com integridade a Barzilai, Quimã. Quando chegou a hora da honra, quem foi honrado? Quimã. A Bíblia diz que tudo que Davi pediu, que o Barzilai pediu a Davi, ele fez com Quimã. É forte, né, irmão? Quer que Deus, ai, Deus não olha para mim, Deus não me honra. Como é que você está agindo? Pastor da minha igreja, os irmãos aqui sabem, pastor sabe, eu congrego, mas a minha esposa na sede dos Gideões em Camboriú. Eu pedi, está aqui, pastor Messias, nem precisava pela amizade. Eu não ando sem uma carta assinada pelo meu pastor, eu e a minha esposa. Aonde eu vou, o pastor da minha igreja sabe. Eu nunca trabalhei e nem quero trabalhar sendo um desigrejado. Pastor, esse negócio de obedecer pastor, está fora de cogitação. Vai vendo, para você ver o tamanho do prejuízo. A Bíblia diz que Deus instituiu pastores para presidirem sobre nós e devem ser tratados com dupla honra. Aqueles que trabalham na doutrina, aqueles que ensinam. E tem gente se esquecendo disso. Eu e a minha esposa trabalhamos no início do nosso ministério numa cidade do Rio Grande do Norte chamada Areia, que vamos pregar lá agora. Um pastor bem doentinho já, que ia, naquela época nós não éramos pastores, éramos auxiliar com ação pastoral. A gente não podia dar Santa Ceia, nem ungir as pessoas. Esse pastor velhinho, de idade avançada, bem doente, e uma vez por mês. Nós sabíamos que ele era doentinho. Minha esposa fazia a comida para ele, da dieta dele. Nós cuidávamos com carinho. E sabe o que é que acontece? Eu fiz uma cirurgia no coração. Eu tenho 5 pontos, eu fiz 5 pontos de safena. Eu tenho 5 molas no coração. Coloquei 5 estentes. E a gente não pode comer o que quer. E eu fico olhando algumas pessoas que nos recebem. Tudo aquilo que minha esposa fez por aquele homem, algumas pessoas fazem por nós. Pastor, a gente já sabe o que é que o senhor come. Existe uma lei chamada lei da reciprocidade. Com a medida que a gente medimos, nós seremos medidos. Honre, porque você vai ser honrado. Você puxa saco, como diz por aí, xeleléu do pastor é uma coisa, mas honrar é outra.
Até porque, pastor Messias, eu dirigi a igreja uns 22 anos. Todo obreiro que me bajulava, eu tive problema com ele. Bajulação não é bíblico. Respeito sim, honra sim, lealdade sim. Davi vai para a batalha com Golias e vence. Mas o que eu quero lhe dizer é que os irmãos de Davi estão na guerra. Eles não viram a oportunidade que Davi viu. Por quê? Porque Davi era leal. Davi honrava. Davi tinha um coração diferenciado. Foi o único homem da Bíblia que Deus deu testemunho desse quesito. Achei alguém segundo o meu coração. Então Davi foi ungido por Deus, por Samuel. Depois ele vai ser ungido a terceira vez. Segundo Samuel, capítulo 2, versículo 4, vai ser ungido pelos homens de Judá. E reina em Hebron 7 anos e meio. E em quarto lugar, segundo Samuel, capítulo 5, versículo 3, os anciãos de Israel ungiram Davi sobre as 12 tribos de Israel. Olha o que é que a honra faz. Olha o que é que a lealdade faz. Davi leal aos seus pais, leal a Deus, e só foi crescendo. Só foi crescendo. Irmãos, não estranhe esse tipo de mensagem doutrinária, porque nós estamos no estudo. Eu sou um pregador de barulhos, vai ver os meus vídeos na internet, as mensagens que eu tenho, que a gente roda, pula, mas eu não podia fugir da realidade, daquilo que você precisa ouvir aqui nessa noite. Nós estamos falando de lealdade e de honra. Foi por causa da lealdade dele a Deus que ele se tornou governador do Egito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre José. Não existia cargo de governador no Egito antes de José. E depois de José nunca houve cargo de governador. Foi um cargo exclusivo, pastor Messias, criado por Deus, uma espécie de segundo faraó, por causa da lealdade. Às vezes, para você ser leal, tem que passar pelo processo da calúnia. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, disse Jesus, e mentindo disserem todo mal a respeito de vós. Exultai e alegrai-vos, porque será grande o vosso galardão, diz o Senhor, através da palavra dele aqui nessa noite. Não tem culpa no cartório, não tem dívida para ser quitada, pode deixar falar de você. Nem ligue, pode chamar disso, daquilo, disser o que quiser, porque o céu conhece você de perto. Os céus lhe conhecem melhor até do que você. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos. Mas uma coisa que eu entendo nessa mensagem que eu estou pregando para vocês é que poderia ser tudo diferente na vida de Davi se ele não fosse leal aos princípios. Ele estava indo para a casa de Saul, tocar a harpa e voltando para pastorar as ovelhas. Era uma coisa simples, podia se tornar uma coisa simples para ele, mas ele sabia do valor das ovelhas que ele cuidava. Ele sabia do valor de respeitar seu pai, mesmo seu pai sendo idoso, mesmo ele já sendo rei, ungido por Deus e pelo profeta. Eu vou encerrar esta mensagem nessa noite dizendo para você: prefira ser leal, prefira continuar honrando, porque a sua hora chega. O seu momento chega. Continue chorando por trás dos bastidores. Continue entrando no quarto, fechando a porta e orando secretamente, porque Deus vai chegar a hora de ouvir você. Paulo, quando escreveu os Romanos capítulo 12, versículo 12, Paulo diz 3 coisas bem interessantes. Em último lugar, ele mandou perseverar na oração. Deixa eu ler para vocês aqui, que isso aqui é muito forte. Eu tenho outro texto para ler para encerrar a mensagem nessa noite. Romanos 12, 12. Olha que coisa, que mensagem rica de Deus para nós. Romanos 12, 12. Eu tenho que ler isso aqui para você.
eu já disse que eu gosto de ler. Olha o que é que Paulo diz. 3 coisas. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e persevere na oração. Se alegre na esperança que você tem em Cristo. Tito chamou isso de bendita esperança. Quanto mais você é leal, mais essa bendita esperança se move dentro de você. Seja paciente na tribulação. Salmo 34, verso 19, a Bíblia diz assim: muitas são as aflições, sabe de quem? De um justo. Alguém justificado pelo sangue de Jesus. Muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor os livra de todas. De todas, é a Bíblia quem está dizendo. Tem tribulação, tem aflição. Salmo 30, verso 5. A Bíblia diz que um choro pode até durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Choro fala do período de luta, de adversidade, de tribulação, de aflição. E em último lugar, Paulo diz: persevere na oração. Se você está fazendo isso, você está honrando a Deus com a sua vida, e se prepare, porque vai ter milagre de Deus para você. Agora quem trouxe a Bíblia, abra comigo para a gente encerrar com esse texto, 2 Timóteo. Eu quero ler aqui o tipo de pessoa que nós não podemos nos tornarmos. Eu estou falando de lealdade e de honra. 2 Timóteo 3. Para encerrar. Não se tornem esta pessoa crente. A Bíblia vai falar aqui nesse texto de crente. Não se torne esta pessoa que Paulo disse que no final dos tempos se levantaria dentro da igreja. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Vá pegando aí. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Aquela pessoa que só pensa nela. Individualista e exclusivista. Estando bem comigo, quem quiser, que se vire. Não se torne esta pessoa. Tá bom? Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos. Você sabe o que é um avarento, né? Presunçosos, cheio de presunções no coração, soberbos. Você já viu que tem pessoas perto de nós que são soberbas? Eu já vi obreiro pegar no meu terno assim, tipo assim: o meu é bem melhor. Um exemplo: pessoa soberba, blasfemos, blasfemo do culto, blasfema do pastor, blasfema da igreja, blasfema do dízimo, blasfema da contribuição, beber água gelada da igreja, todo mundo quer. Eu gosto do culto, mas não gosto da hora da oferta. Oferta sempre fez e vai fazer parte de culto. Eu não estou falando aqui de esquema fraudulento, usando o dinheiro como ponto de contato com Deus. O ponto de contato com Deus sempre foi, eu disse hoje para minha esposa, é a fé em Cristo. Pessoas que são soberbas, blasfemas, desobedientes a pais e mães. Eu preguei isso aqui. Desobedientes a pais e mães. Ingratos e profanos. Você já se relacionou com uma pessoa ingrata? Você faz tudo por ela, mas ela continua sendo ingrata. O crente não pode ser ingrato, pelo amor de Deus. Seja grato com o que alguém faz por você. Gratidão é um atributo de Deus para a vida do salvo.
profano, aquele que profana as coisas santas de Deus, não tem santidade na vida, não tem compromisso. Esse tipo de gente, a Bíblia diz que no final dos tempos vão aparecer. E para encerrar, sem afeto natural, irreconciliável. Eu nunca mais piso naquela igreja, porque a irmã brigou com meu filho. Sabe que o meu filho estava correndo no culto assim. É forte, né? Criança corre no culto, é normal. Mas alguém precisa cuidar também, é normal. É forte isso aqui, viu, irmãos? Sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontingentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do mundo do que amigos de Deus. E os 5 para encerrar: tendo paciência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. É forte, é pesada, mas é a palavra de Deus para curar a nossa vida. Nós estamos falando de um assunto excelente: honra. E o que mais? E lealdade. Irmãos, mas a minha esposa, a gente tem as empresas, a gente sabe como é bom um funcionário leal, né, nega? Nós temos funcionários na nossa empresa que a gente sai, eles tomam conta do caixa, nunca faltou um centavo. Leais a gente. Não são bajuladores, que nós não treinamos eles para serem bajuladores. Nunca gostei disso, nem de ser bajulador e nem de ser bajulado. Isso é feio, é para gente fraca. Mas pessoas sinceras, leais. De vez em quando a minha esposa, que ela trabalha com caixa, ela manda uma gratificação para a contabilidade. E eles ficam com um sorriso no canto da orelha. Irmãos, essa mensagem é muito forte. É muito forte. Esse texto que eu li por último aqui, eu li isso ontem, eu reli. Eu olho para a minha vida, eu olho para o meu ministério, eu olho para quem está em volta de mim. E eu fico pensando que não adianta nada a gente servir a Jesus sem lealdade e honra. Mas Deus está falando conosco aqui nessa noite. Sabe qual é o desejo do meu coração? É que você saia daqui com o Espírito Santo mexendo com a sua consciência, dizendo: Deus falou comigo. Igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Aonde há seres humanos, há divergências de personalidade, de gosto, de ideias. Cria um grupo de mulheres de ciclo de oração e manda elas escolher o uniforme. Uma vai querer azul, outra verde, outra vermelha. É normal, isso é natural. Isso não é problema gravíssimo. Mas não ser leal e não honrar a Deus, aí é outro problema. Sabe o que é que minha mãe fez para Deus salvar meu pai? Meu pai passou 15 anos, minha mãe passou 15 anos orando pelo meu pai. A minha mãe descobriu que ela precisava ser dizimista fiel da renda do nosso pai. Ele recebia semanal. Minha mãe começou a tirar o dízimo e devolver na igreja. E disse a ele, e ele achou foi bom. E minha mãe continuou orando até Jesus salvar, libertar e levar para a eternidade. Dízimo não é para gente fraca, é para gente que teme a Deus, é para gente que pensa alto. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente congrega numa igreja, estou falando para, se você tem um desejo de construir um grande templo, de ver uma grande igreja construída aqui, faça um propósito com Deus para começar a dizimar na casa do Senhor, com integridade e com responsabilidade, que você vai ver tanta bênção de Deus que está sobre o ministério.